Me chamo Isabela, sou orientada pelo professor Rodrigo e irei apresentar o efeito do hexametafosfato de sódio na estrutura das micelas de caseína. As micelas de caseína presentes no leite são essenciais para o desenvolvimento de recém-nascidos. Elas são um veículo transporte de fosfato e cálcio necessário para o crescimento ósseo de neonato. Na concentração do leite, o fosfato de cálcio ele é insolúvel, ele seria um cristal, o que é inviável sua secreção através das glândulas mamárias. Então, as caseínas se associam para transformar esse fosfato de cálcio num colóide. As caseínas mais sensíveis ao cálcio, a beta-caseína, alfa-S1 e alfa-S2, elas sequestram esse fosfato de cálcio e para evitar um precipitado amorfos de caseína, a capa-caseína se associa a essas caseínas mais sensíveis ao cálcio. A capa-caseína, ela sozinha, ela tende a formar fibrilas amiloides, que também é evitada pela associação da beta-caseína e das alfas-caseína. Portanto, a estrutura funcional das micelas de caseína é a ideal para levar fosfato e cálcio a recém-nascidos. Ao longo dos anos, o interesse da indústria alimentícia pelas micelas de caseína aumentou significativamente. É devido às suas propriedades funcionais que a gente consegue ter diversidade de produtos lácteos. O glicomacropeptídeo presente na capa-caseína se estende ao longo da superfície, formando uma camada pilosa que impede a aproximação de novas caseínas, as micelas. Além do impedimento estérico, resíduos de aspartil, glutamil, moléculas de ácidos neuramínicos que no pH natural do leite estão ionizadas impedem aproximações dessas micelas de caseína por repulsões eletrostáticas. É devido a essa estabilidade que a gente consegue fazer os processos de esterilização do leite. A fabricação do queijo pode ser feita pela adição da enzima quiminosina, que remove esse glicomacropeptídeo, permitindo que as micelas de caseína se aproximem. Ao aquecer o leite a altas temperaturas por vários minutos, ocorre a formação de um complexo de proteína do soro do leite e capa-caseína que evita a coagulação. Sais sequestrantes de cálcio induzem a várias mudanças físicas nas micelas de caseína. A ligação do cálcio através de sais sequestrantes altera a distribuição do cálcio entre as fases coloidal e a fase sérica. Em altas concentrações, esses sais sequestrantes trocam os íons de cálcio presentes nos nanoclusters por íons de sódio. A troca dos íons divalente pelos monovalente leva à abertura da estrutura proteica, exposição de grupos hidrofílicos capazes de ligar água livre, promovendo a hidratação, inchamento, solubilização e dispersão das caseínas. Uma vez que o cálcio tem a capacidade de reticular as caseínas, conforme postulado em todos os modelos descritos na literatura, pode ser benéfico remover esse cálcio da micela para dissociar, pelo menos parcialmente, essas micelas de caseína, podendo assim aprimorar e desenvolver ingredientes lácteos. Ao examinar diversos sais sequestrantes de cálcio, o hexametafosfato de sódio teve a maior capacidade de dissociar essas micelas de caseína. O hexametafosfato de sódio é um sal polifosfato com cadeia longa. Ele é um aditivo alimentar registrado com INS número E452-1. Ele é um sal sequestrante de cálcio. Ele é utilizado nas indústrias lácteas para melhorar o tempo de prateleira de diversos produtos UHT, ele atrasa o mecanismo de gelificação, ele é um controlador de acidez e um emulsificante. Sua estrutura é linear, mas existe uma pequena parte desse composto na forma cíclica, que quando é adicionado em solução aquosa, se converte para a estrutura linear. Kohler propôs um modelo para representar a variação da concentração do sal em relação à absorbância. A absorbância está relacionada com a dissociação das micelas de caseína. Ao adicionar sais sequestradores de cálcio, a absorbância vai diminuindo aos poucos, até um ponto onde muda a inflexão da curva e você obtém o máximo de dissociação,
Ao conseguir esse máximo de dissociação, mesmo acrescentando mais sais sequestrantes de cálcio, a absorbância não vai variar. Essa aqui é a equação dessa curva. A concentração liminar para causar o máximo de dissociação é representada por C asterístico. Para o hexametafosfato de sódio, essa concentração liminar é igual a 0,33 milimols. E em relação a outros sais sequestrantes de cálcio, o hexametafosfato de sódio, que é representado por essa curva, foi o que conseguiu dissociar a maior parte das micelas de caseína. Após 1% da concentração desse sal, a absorbância começa a subir. Isso ocorre porque o hexametafosfato de sódio ele consegue reticular as caseínas presentes na micela. Apesar do hexametafosfato de sódio ser muito eficiente para a dissociação das micelas de caseína, em alta concentração desse sal, há um aumento muito grande da viscosidade das soluções. Para evitar esse aumento na viscosidade, pode-se adicionar a enzima transglutaminase, pois ela reticula as micelas de caseína, não permitindo que ela sofra um grande inchamento devido à complexação com o hexametafosfato de sódio. Alterações no pH e na temperatura também afetam a estrutura das micelas de caseína durante os processos. Alterações no pH afetam a extensão das interações eletrostáticas e a alteração na temperatura afeta o equilíbrio entre o cálcio coloidal e o cálcio na fase sérica. No pH natural do leite, que é 6,7, é representado por essa curva. Na temperatura ambiente, quando se diminui o pH menor do que o pH natural do leite, observa-se que a solução ficou mais turva. Isso ocorre porque, com a redução do pH, aumenta as agregações das micelas de caseína. Ao aumentar o pH para um pH maior do que o pH do leite, a maior carga líquida negativa aumenta a hidratação das micelas e diminui a turbidez. A turbidez diminuiu ligeiramente até 60 graus Celsius em todos os pHs. A partir de 60 graus Celsius, ocorre a desnaturação das proteínas do soro. A estrutura aberta dessas proteínas do soro consegue formar complexo com a capa caseína. Isso fez com que, após 60 graus, em todos os pH, a turbidez aumentasse acentuadamente. Ao alterar a estrutura interna das micelas de caseína, a gente consegue diversas aplicações. Uma delas é a melhoria da solubilidade de leites concentrados proteicos. Ao ajustar o pH da solução antes da ultrafiltração, foi possível melhorar a solubilidade de 80% para 95%. Quando se adiciona hexametafosfato de sódio antes da ultrafiltração, conseguiu melhorar a solubilidade de 81,4% para 99,5%. E em leite de búfala, onde a solubilidade é ainda pior devido ao maior teor de micelas de caseína no leite, adicionando hexametafosfato de sódio e trifosfato, conseguiu melhorar a solubilidade de 67,13% para 81,47%. Um entendimento melhor de como ocorrem as dissociações e associações das micelas de caseína são cruciais para a amplificação e inovação de produtos lácteos. A elucidação das propriedades, bem como a otimização das condições que levam à maior dissociação das micelas de caseína, podem levar ao desenvolvimento de um produto proteico translúcido, uma vez que é responsável pela cor branca ou turva do leite são as micelas de caseína. Ações simples e inovadoras, como a adição de sais sequestrantes de cálcio, alteração no pH e temperatura, podem aumentar a solubilidade, estabilidade térmica e outras propriedades funcionais. Essas alterações podem ser adotadas facilmente pela indústria, sem alterar suas linhas de produção. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo, ao pessoal do Laboratório Quintec, ao FJF, ao Departamento de Química e aos órgãos de fomento.